Olá, eu sou a Mônica Peçanha, sou psicoterapeuta de crianças e adolescentes e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Você sabe? Não fale com estranhos tem sido uma das frases mais ditas. Entra geração, sai geração e a gente continua sempre dizendo a mesma coisa. Mas eu tenho uma coisa para te contar. Essa frase, ela não ajuda em nada naquilo que a gente quer para os nossos filhos em relação a ajudá-los a aprender a identificar um comportamento estranho numa pessoa. Porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ajudar os nossos filhos a identificar um comportamento estranho, porque uma pessoa muito próxima pode fazer algo de ruim para os nossos filhos, né? A gente ouve notícias por aí, né? Eu não vou entrar nessa questão, mas a gente tá cansado de ouvir muitas notícias a respeito disso, de pais, de tios, de tias, de professores que fazem coisas horríveis com os nossos pequenos. Então eu pensei muito nesse vídeo e eu acho que esse vídeo tem muito a ver com a situação que a gente tem vivido. A gente tem, né, a gente precisa procurar ajudar os nossos filhos a identificar um comportamento estranho, seja de um desconhecido ou de um conhecido. Acho que a principal razão disso é que a gente precisa trazer segurança, né? E as crianças, elas são fofinhas, elas são amáveis demais, elas são comunicativas e elas querem se doar no sentido de eu quero estar com você, eu quero conversar com você, eu quero saber da sua vida. Elas são assim. Então vale a pena a gente assistir esse vídeo, aproveita para se inscrever no meu canal, para ter mais dicas de como lidar com os pequenos. A primeira dica é que a gente ensina a criança a responsabilidade de cada ofício, né? O que isso significa? Significa que o professor, ele tem o papel de ensinar, que o policial, ele tem o papel de nos proteger contra a violência, por exemplo. Que o médico, ele tem o papel de cuidar da nossa saúde, né? Que o tio do futebol, o técnico do futebol, ele tem o papel de ensinar a jogar futebol. Querendo dizer que essas pessoas, né, elas têm uma função a ser cumprida. Então não é comum, por exemplo, o técnico do futebol ligar para você e falar, olha, o treino hoje foi muito legal, eu vou ali tomar um sorvete com ele, tudo bem? Não é comum, não é de se esperar, a gente não pode esperar esse tipo de situação. E a criança, ela se ilude, vamos dizer assim, pelo doce, pelo carinho, e ela vai querer. Então a gente tem que ensinar para ela que esse comportamento não é aceitável. Ela pode dizer pro técnico do futebol, eu adoraria tomar um sorvete com você. Vamos chamar a minha mãe para ir junto? Olha como muda o contexto. Olha como a criança se sente segura, porque você vai ensinar para ela. Diga que você vai chamar a mamãe, porque a mamãe também vai querer fazer parte disso. Muda, né? Muda a nossa visão, muda nosso jeito de ver as coisas, nosso jeito de pensar. E é isso que eu acho que a gente tem que compreender. Então a primeira dica é essa, a gente ensina para crianças quais são os papéis de cada pessoa, né, de cada um que está perto da gente. A outra dica, quando a pessoa é conhecida como parentes, dizer para a criança, não importa, a gente tem que dizer isso constantemente, não importa o que ele te diga, né, você precisa contar para a mamãe o que estiver acontecendo, ou para o papai o que estiver acontecendo. Mesmo que para isso você tenha que sofrer, como levar um beliscão, né, apanhar, a pessoa vai fazer uma cara de bravo para você, mas quando você contar para a mamãe vai poder livrar tudo isso de vocês. Então é importante demais levar para a criança a ideia de que ela tem que contar tudo para vocês. Agora, como que a gente faz isso? A gente faz isso colocando para a criança exatamente dessa forma. Não importa o que aconteça, a mamãe sempre vai estar lá. A mamãe não vai sofrer nada, né? Porque às vezes eles ameaçam, olha, se você contar para sua mãe, eu vou bater em você, ou então eu vou fazer alguma coisa com a sua mãe, né? Então diga para ela, deixa ela entender que não importa o que aconteça, mesmo que ela apanhe por causa disso, ela precisa contar porque depois esse sofrimento vai embora. Então a criança precisa sentir segura em relação a isso. Uma outra coisa que eu gosto muito também de ajudar os pais a entender, a relação de confiança, ela é uma construção, né? E a gente precisa ensinar a criança a confiar nela mesma, né?
Quando a criança confia nela mesma, ela consegue dizer esses nãos, consegue identificar esses comportamentos estranhos e dizer esses nãos. Agora, por que a gente ensina a criança? Eu acho que isso também é muito importante. Por que a gente ensina a criança que ela deve identificar o comportamento estranho e não necessariamente ter medo do estranho? Porque se a gente estiver no shopping, no mercado, numa praça, numa 25 de março, por exemplo, e a gente se perder dessa criança, essa criança vai precisar se comunicar, ela vai precisar falar com o estranho, né? Então, o que eu preciso entender é como eu vou ensinar essa criança essa comunicação, né? Eu preciso, primeiro, dizer para ela, procure sempre alguém de uniforme que transmita segurança, como um policial, um vigilante de uma loja, né? Um guarda de trânsito. Então, ensinar isso é muito importante, né? Desse uniforme. Uma outra dica que eu acho que é super importante é ela procurar pessoas idosas para se comunicar. Por quê? Porque, querendo ou não, por mais que a gente saiba que não existe idade nem sexo para maldade, mas querendo ou não, uma pessoa idosa, ela transmite mais segurança para a gente na hora do desespero. A terceira pessoa seria um atendente de loja, por exemplo, né? Se a gente estiver no shopping, ela pode procurar um atendente de loja e dizer, olha, eu me perdi da minha mãe e eu gostaria de ficar aqui na sua loja e você tem como avisar no shopping que eu tô perdida e que eu tô aqui nessa loja. Então, ensinar que ela tem que ficar em um local para que você encontre, né? Eu acho que isso é muito importante. E isso ajuda ela a se comunicar de forma eficaz com esse estranho, né? E se a gente já ensinou que ela tem que reconhecer o comportamento estranho com uma pessoa estranha, ela estando numa situação de perigo como essa, ela vai também identificar se aquela atendente da loja vai fazer algo com ela ou não. E ela vai começar a chorar, gritar, né, pedir aí um socorro. Esse vídeo é um vídeo muito difícil até de ser feito, porque eu também sou mãe, e eu também me preocupo com aquilo que pode acontecer com a minha filha, né? Mas eu preciso ensinar, né? E por isso que ele é difícil, porque eu quero ensinar, eu tenho que ensinar uma coisa que eu não gostaria nunca que acontecesse. E eu tenho certeza que você sente a mesma coisa do que eu. Mas essa é uma forma de proteger os nossos pequenos, né? Essa é uma forma da gente continuar garantindo segurança, né? Vale aí você criar suas próprias estratégias para ensinar a criança a identificar um comportamento estranho. Tem um texto que eu escrevi sobre isso, que está disponível na internet, é só digitar lá no Google Mônica Peçanha, como ensinar uma criança a identificar o comportamento estranho, porque aí você pode ler na íntegra. Eu espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Então aproveita para se inscrever no meu canal e deixar nos comentários as suas dúvidas. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!